Ó, eu quero passar uma informação, tá? Vamos falar sobre a CPI do MST aqui de novo, porque, Pavinato, as terras da Tereza Cristina, a fazenda da Tereza Cristina, ex-ministra do Lula. Não, do Bolsonaro. A Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro. A mulher que mais entregou títulos de propriedade assentados na história do país. As terras dela foram invadidas nesse momento. Agora, aí eu te pergunto, a fazenda da Tereza Cristina, ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, foram invadidas pelo MST. Então, olha a que ponto a gente está chegando. Você acabou de dizer. Que mais fez reforma agrária nesse país. E uma autoridade, uma senadora da República. E uma coisa agora para acabar com qualquer... Marcinho, chega aqui, Marcinho. Ô, pode Thiago, chegar aqui? sim. Não, que agora eu quero falar. Rapidinho, Márcio. Agora é uma coisa para acabar com qualquer palhaçada que digam aí de terras improdutivas, tá? Por quê? Porque a fazenda da Tereza Cristina é produtiva. Ela produz soja, ela produz gado. E a fazenda lá no Mato Grosso do Sul... Cria gado, senão vão ficar tirando sarro de você. Então tá bom, ela cria gado. O que eu falei? Ô, Thiago, Então, vamos lá. Essa semana que peixe... Thiago, eu não ligo de virar meme, não. Então vamos lá, cria gado, produz soja... Tá? Aqui é ao vivo e eu não tenho... É isso mesmo, vamos virar meme. É isso aí. Vamos viver... Ô, Thiago, sabe o que vai acontecer? Não, eu quero escutar você me falar agora. Sabe o que vai acontecer? Se eles invadem terra improdutiva. Então, vamos lá. Vai, agora eu quero ver a defesa. Então tá. Se invadiram, invadir terra produtiva é crime e com certeza eles vão responder na lei essa invasão que é irregular, ilegal e ponto. Eles vão ser presos como as pessoas do 8 de janeiro? Eles vão ser presos agora. Não tem acordo. Imediatamente. Não tem acordo. Eu quero saber isso. Eles vão ser presos imediatamente. Invadiu. Como as pessoas do 8 de janeiro. Área produtiva, Pavinato. Vão ser presos? Eu concordo. É isso aí. Agora eu te pergunto, eles vão ser presos? Se depender do governo Lula, não. Por quê? O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, na Bahia, por exemplo, ele não mandou rigor da lei. Ele foi mediar, deixou todo mundo embora, pegar Hilux, foram de Hilux embora, ó. Bibi, Luana Berdinazzi, Hilux. Tá, foram embora. O governo Lula fez isso, através do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eu tenho certeza Eu escutei a gargalhada do Aros daqui da sua piada agora. Da Luana Berdinazzi ou do Paulo Teixeira? Agora, eu tenho certeza. Ó, você pode ter certeza de tudo. Você só não vai me dizer que essas pessoas vão ser presas, que eu te dou certeza. Tá bom. Eles não vão ser presos. Eu posso te assegurar, baseado na lei, essas pessoas serão punidas. Onde fica a fazenda dela? Essa Mato Grosso do Sul. Mas pode ser que elas sejam, porque se fosse na Bahia não seriam. Se fosse no Rio Grande do Norte, Vão ser não seriam. punidas. Serão porque punidas. na Bahia nunca foram. E essas pessoas têm sido punidas só aqui no Sul-Sudeste. Foram em São Paulo, né? Foram em São Paulo. Agora, nos estados do Nordeste, Bahia, repito, Bahia, Pernambuco, nunca foram. Com acréscimo, Pavinato. Na Bahia, onde indiscutivelmente a propriedade invadida foi uma produtiva de um grande grupo econômico chamado Suzano que produz emprego, renda e recolhe impostos. E onde a segurança pública está submetida a um governador do PT. Ou seja, se existe algum tipo de defesa de alguma invasão aceitável, como o Márcio disse aqui, mas não deu a resposta até agora, essa não resta dúvida. Até os governistas que já passaram aqui pela emissora falam que essa foi legal. E cadê esses bandidos que invadiram essa fazenda lá na Bahia de Suzano presos? Cadê? Ou alguém tem dúvida e vai dizer que lá na Bahia não foram bandidos que invadiram? Alguém vai dizer que lá não eram bandidos? Não, eu quero agora, revelar essa lorotinha, ó, inclusive nossa produção brilhante, tá? Tá tentando falar com a Tereza Cristina. Tá? A gente está tentando contato com a Tereza Cristina. Seria fundamental a gente falar com ela ao vivo aqui. Hoje a gente já teve aqui direto a Agenor, com a Capivara Filó. E é claro que eles estão com raiva da Tereza Cristina, porque ela tirou 400 mil famílias da horda de militantes do MST. 400 mil famílias que antes eram obrigadas
eram obrigadas a cometer crime, servir de claque, fazer campanha, ficar sendo explorada em assentamentos sem título de propriedade. Ela tirou um exército do MST, é claro que eles iam invadir. Agora, vamos lá, Márcio. Agora eu acho que é a hora da gente acabar com essa, desmascarar essa palhaçada de que, não, terras improdutivas podem ser invadidas. Tá cada vez mais claro. Primeiro, invadida não pode. Sendo improdutiva ou não, na minha opinião, se a terra é de alguém, ela não pode ser invadida. Mas vamos lá. Isso, na lei. Na sua opinião, porque eu não falo pela lei, porque eu sei que vocês têm mais conhecimento que eu. Agora, essa situação de terra improdutiva, tá mais do que claro, Márcio, que eles invadem e eles dizem qual terra é improdutiva ou não. E eles não têm critério nenhum para dizer qual terra é improdutiva ou não. Agora, mais uma vez, como disse o Bissoli, já invadiram em São Paulo terras produtivas. E agora da Tereza Cristina, a gente crava produção de soja e olha como eu já peguei, ó, criação de gado. Então, são terras totalmente produtivas que acabam com essa lorota da esquerda. Eu volto a reafirmar a você e a todo mundo que está aqui e quem está nos assistindo. Se houve uma invasão e ela é ilegal, fora da Constituição e dos processos legais, com certeza os invasores sairão e serão punidos. Não sei se é Bahia, se é Mato Grosso, porque aqui não dá para regionalizar. Tá. É crime, tem que ser punido. Ponto. E olha, acho que as autoridades que estão nos assistindo agora deveriam examinar esse processo e ver se é tudo isso mesmo que estão falando. Indiferente de ser Tereza Cristina, porque Tereza Cristina é uma cidadã. Indiferente se é ex-ministra, se é uma autoridade, é uma cidadã. Não, mas eu acho que tem um peso. Eu acho que tem um peso absurdo quando é uma pessoa que deu 400 mil títulos de terra. Espera. Foi uma pessoa responsável nesse momento, ela é uma cidadã. Ela foi responsável por fornecer 400 mil títulos em terra pro povo. É, mas pode ser 399, pode ser 401. O ponto é, ela é uma cidadã, que ela tem terras produtivas, portanto, se houve essa invasão bárbara, com certeza a lei vai punir religiosamente essas pessoas. Suzano? Você pode falar o mesmo para Suzano, para a companhia Suzano de papel e celulose? Ô, Pavinato, eu falo para todo e qualquer. Então a Suzano todo e qualquer. Prova de que isso é furada. Eu não sei, não tenho detalhe de Suzano, não quero aqui alegar, o ponto é, não dá para invadir, não dá para fazer invasões bárbaras e eu acho que o país devia ocupar o lugar do Dino para ser secretário de Segurança Pública. Se você for secretário de ministro da Segurança Pública, com esse isso aqui seria um país muito melhor. Por quê? Não importa o estado, não importa onde, não importa quem cometeu crime, vai lá. Seria um ministro da Segurança Pública muito melhor que Flávio. Eu vou perguntar para a doutora Raquel, delegada, né? Delegada, tem mestrado também, a lei. Com conhecimento. Eu cravei aqui. E o Pavinato falou, sendo no Mato Grosso do Sul, pode ser preso sim. Eu cravei, né? Às vezes muito radical. Só a Márcia sensitiva. Eu falei, eu tenho certeza que esses caras não vão ser presos. Aí fui eu. Eu falei, eu tenho certeza. Por quê? Porque raramente a gente vê o MST sendo punido com prisão. E a gente viu as pessoas no 8 de janeiro lá sendo presas imediatamente, sem direito a advogado, sem nada. Indo pra cadeia, colocado em ônibus, cadeia. Você acha que isso vai acontecer? E outra, era para isso acontecer? Para essas pessoas que invadiram a terra da Tereza Cristina serem presas no momento da invasão? Sim. Quem comete crime tem que ser preso em flagrante, conduzido. Acontece que os movimentos do MST, eles são altamente sofisticados, inclusive no aparato de defesa técnico-jurídica. Então, realmente, eu concordo que vai ser bem difícil a prisão deles, como a de todos os outros que nós estamos presenciando no Brasil, invadindo criminosamente terras produtivas de quem a vida inteira trabalhou para comprar o seu pedaço de terra. Infelizmente, o aparato jurídico protege e blinda e dribla realmente a execução da lei. Doutora, esta semana, na sexta-feira, no Linha de Frente, né, nós recebemos o deputado José Américo, que tem um discurso por todos os defensores do MST, parece que eles têm uma cartilha. Ele estaria aqui, a cadeira dele está vazia, mas ele me viu e se foi. Ele diz o seguinte, que 70% dos produtos agrários consumidos pelas famílias brasileiras vêm do pequeno proprietário rural,
da agricultura familiar. Eu disse, o senhor está mentindo. Aí ele falou, não, mentindo está você. Como eu gosto de dado, né? Nós temos a Embrapa, que é, aliás, a empresa de técnicas na agricultura mais avançada do mundo inteiro. Nenhum país tem uma empresa tão boa na área do agro como a Embrapa. Segundo a Embrapa, nós temos o seguinte, dos 65 produtos que compõem a cesta de produtos agrícolas, desses 65 produtos, apenas 5,7% vem da agricultura familiar em proporção às famílias no Brasil. Quando nós excluímos produtos como trigo, mandioca, produtos que servem para fazer outros insumos para a cozinha do brasileiro, esse percentual ele sobe para 30,1%, o que dá uma média, portanto, de 23% daquilo que a família brasileira consome vem do pequeno agricultor. E ele insistia, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Está no site da Embrapa. É por isso a internet tem seu ônus e tem seu bônus. A Embrapa é séria. A Embrapa é muito séria. E ele ficou muito bravo, porque eu o chamei de mentiroso. Explica a Embrapa. O que é a Embrapa para as pessoas que estão assistindo? É a empresa brasileira de pesquisa em agricultura. Eu não sei se o nome exato é esse, mas ela desenvolveu técnicas que permitiram o nosso agronegócio, por exemplo, produzir mais em menos espaço. O agronegócio brasileiro, ele tem tanto sucesso porque cada vez ele precisa de menos espaço para produzir mais. E não só isso, o desenvolvimento de mudas geneticamente modificadas que dispensam o uso de pesticidas, por exemplo, e não contaminam a qualidade do alimento. Então o Brasil, através da Embrapa, que é uma empresa, a única, para mim, empresa pública que presta, que é séria do início, do meio ao fim. A Embrapa é referência no mundo inteiro. E quais são os crimes que você sempre lista? É bom para as pessoas saberem. E quando temos uma invasão? Bom, falei aí da Embrapa, falamos disso. Aí ele fala, é um movimento social. É um movimento social. Qualquer crime, qualquer quadrilha de criminosos é um movimento social. Por quê? É um conjunto de pessoas que se unem para um determinado fim. E como essas pessoas fazem parte da sociedade, são um movimento social. Então o PCC é um movimento social. Mas ele tem um fim específico, declarado, descarado de cometer crime. O MST é um movimento social. É claro que é. Tal como o PCC não precisa ter CNPJ. Aliás, se quisessem afastar quem comete crime, poderiam criar um CNPJ e falar, ó, a minha bandeira você não usa, porque nós somos sérios. Mas essa é a conveniência de não se ter. Mas a cada invasão, vamos pegar agora aqui a Tereza Cristina, imaginando o Stedley tendo convocado o Abril Vermelho. Uma invasão. Que danos nós temos? Nós temos o seguinte crime. Tudo no Código Penal, tá? Não precisa ir muito além. O Código Penal está em vigor ainda, né, doutora? Com certeza. Está em vigor, pois é. Então nós temos, começando aqui, incitação ao crime. Quando você manda invadir, não existe invasão legal. Porque a invasão já é um crime que se chama esbulho possessório. Está lá no Código Penal. E quando você comete esbulho possessório, quebrando uma cerquinha, você tem o crime de dano. E quando você invade uma área como da Embrapa, ou quando você invade uma área tombada, você tem o dano contra patrimônio tombado. Qualificado. Dano sempre é qualificado porque tem mais de 2 pessoas. Mas contra o patrimônio público. Então nós já temos 4. Quando nós temos 3 pessoas ou mais, tem o crime de associação criminosa. Que é a antiga formação de quadrilha. Antiga formação de quadrilha. Mais adiante, quando você leva criança, tem corrupção de menores. Quando você leva aquelas pessoas todas, porque a Constituição dá o direito do proprietário defender a sua propriedade, inclusive com armas, se ele tiver porte e posse. Você tem o crime de periclitação da vida, que é expor, somente expor,
Não precisa acontecer nada, mas você expor a vida ou a integridade física de outras pessoas é um crime por si só. Aí eu vou pro 8º, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso, porque a justiça demora, porque é tudo muito injusto, ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Se o Código Penal não foi revogado, é um crime. Aí eu vou para o 9º crime, que no caso da Embrapa, um crime, vários crimes, tem crime ambiental. Aí isso está no Código Ambiental, tá ali do lado, tá numa parte. 10º, como é um crime, veja, a democracia nasce na história em volta do direito de propriedade. João Sem Terra, na Inglaterra, Carta Magna. Então o primeiro direito fundamental, o constitucionalismo, nasce com a defesa do direito da propriedade privada. Não é da autoridade, privada, é do cidadão comum. Então, se a propriedade privada ela é ferida e nada acontece, isso também é uma tentativa de derrubar o Estado democrático de direito, porque não existe Estado democrático de direito se o direito à propriedade não é garantido. E quem diz que a propriedade é improdutiva ou não cumpre a função social é o Estado, não o particular. Se o particular o faz, está cometendo aquele crime do exercício arbitrário das próprias razões. Foram 10 ou 11? 10. 10. Bom, se eu tenho armas, eu tenho porte legal de armas, 11. E a posse legal de armas, 12. Se eu considerar que isso faz parte desse abril vermelho contra os latifundiários, eu tenho crime de perseguição, que é um crime novo no Código Civil. 147A. Exato. O crime de perseguição. Se eu faço o que o Zé Rainha fez, eu tenho crime de extorsão. Que é pedir dinheiro em troca para não invadir a terra. Já são 14. E a dúvida, uma vez que isto é uma forma de agir de um grupo provocando terror em um grupo específico, que são os proprietários rurais, eu posso discutir o crime de terrorismo. 15 crimes. Ou seja, com essa CPI do MST, você discorda de alguma coisa? Acho que fica até difícil discordar, né? É muito conhecimento. Tudo no Código Penal. Não foi nada revogado. Olha aí. Com exceção da legislação extravagante, os outros crimes estão inseridos no Código Penal. Eu acho que agora ficou meio ruim pra você. Doutora delegada, ela vai me corrigir. Não, eu adorei, porque assim, eu costumo ser pesada na tipificação. Mas eu gostei, porque você foi mais pesado do que eu em várias tipificações ali. Então, quando o criminoso chega até a delegacia, você pode indiciar ele em 1, 2, 3, 4 crimes. Olha, ele colocou 15 ali. Olha, eu acho que agora ficou ruim pra você. Sendo bem sincero. Olha, eu respeito o conhecimento do Pavinato na área jurídica. Sensacional. Parabéns, tá perfeito. É crime, tem que ser punido severamente e de preferência exemplarmente. Nós estamos de acordo com isso aí, Pavinato. Agora, a parte política, nós precisamos discutir numa outra instância. Tudo que você falou está certíssimo, está na lei, está na legislação. E vocês que são advogados, né, porque eu não tenho esse conhecimento aqui, eu não posso falar no detalhe, mas a gente tem o melhor dos conhecimentos, que é, quando a gente tem alguma dúvida, vai lá, pula lá no bom senso. Que eu acho que às vezes a gente tem que correr lá pro bom senso. Então, volto a dizer, tá certíssimo. Invadiu, é ilegal, é crime, tem que ser punido. Preso. Fala punido, fala preso. Preso, punido. Quando a prisão... mas é, pô. Quando a prisão for necessária, o delegado me corrija, ela tem que ser aplicada, ponto. O fato é, a gente não pode responsabilizar politicamente todos os atos que acontecem nesse país. O que a gente tem que... Mas o Lula sempre foi o defensor do MST. Vamos... Sempre. O Thiago. Prejudicar politicamente. Tá, peraí. Vamos lá. Eu acho que aquele Lula que a gente conheceu lá atrás,
Esse Lula que a gente conhece hoje, ele mudou, mas seguramente 300% de segurança. O Lula também, ele reviu várias posições dele. Ele tá meio engasopado hoje, né? Ele tá mofado, porque ele coloca piadas que ainda as pessoas na década de 80 achavam engraçadas. Ele é politicamente incorreto quando ele menospreza, ele ridiculariza pessoas. As suas falas debochadas a respeito da polícia, quando ele debocha da polícia, ele protege atos criminosos, porque ele ameniza atos criminosos. Eu acho que ele piorou. Olha, eu não sou o Zanin, não sou advogado do Lula, né? Então eu não vou falar em defesa dele, porque eu nem tenho procuração para isso. Mas eu acho que tem alguns exageros que têm que ser corrigidos. A primeira coisa é, eu nunca ouvi nem vi o Lula falar mal da polícia, delegado. Várias vezes, ele fala, várias vezes. A Polícia Federal, eu vou falar uma fala. A Polícia Federal. Sabe o que ele falou da polícia? Ele falou que foi armação. Não, Márcio, agora eu vou falar. Armação. Ele não, ele falou algo pior. Ele falou que os coitadinhos daqueles menores que roubam celulares, relógios, eles podem ser torturados pelos policiais. Isso é uma fala grave, gravíssima. Chamou vocês policiais estaduais de bolsonaristas. Sim, também. Seja, não existe uma homogeneidade ideológica. Só um minutinho, Márcio. Claro. Não existe uma homogeneidade ideológica partidária em nenhum lugar, muito menos em instituições de Estado. E quando ele generaliza com o intuito de ofensa, foram vários atos ofensivos contra os policiais. Eu tenho certeza. A armação. Eu tenho certeza. Esse foi o último, né? Aquele plano para matar autoridades, inclusive o Sérgio Moro. E a outra situação que eu achei bem contraditória, colidente, é ele ser extremamente contra as armas. Mas à época da sua campanha presidencial, ele andava com 5 seguranças com fuzis que as polícias não vou entrar. Ele era a arma viva mais honesta. Eu não vou entrar no mérito da coisa das armas, porque tem controvérsia e esse assunto é longo e a gente só tem mais 9 minutos. Já vim armada, viu, Márcio? Olha aqui. Já tá armada, então vou sair perto de você, que eu odeio arma. O ponto é, eu tenho certeza que muita coisa que o Lula falou, ele também deve ter se arrependido em algum momento. Todos nós falamos algumas coisas em alguns cenários e contextos, que a gente depois fala assim, bem, devia ter feito isso, devia ter falado. Agora, quando era o Bolsonaro, ele era um brucutu, ele não tinha controle das palavras. Quando é o Lula, a gente tem que entender? Não tem que entender. Espera aí. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não vou dizer nada contra o Bolsonaro aqui. Eu acho que tem muita coisa que o Bolsonaro fez que é muito interessante. E no outro programa, a gente pode até entrar mais a fundo nessas questões. Mas então, só eu quero dizer não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Vocês aqui pegam muito pesado contra o Lula. Eu acho o seguinte. Eu vou te contar uma coisa. Eu cheguei a processar o Bolsonaro. Pronto. Tudo que o Bolsonaro fez, tudo que o Bolsonaro fez, eu achei errado. Eu falei e fui até as últimas consequências. E ele nunca me calou. Tem muitas coisas Essa é a diferença. que o Bolsonaro fez que eu tenho certeza que grande parte, mesmo sendo de esquerda, está refletindo sobre isso. O ponto é, não adianta a gente querer criminalizar o Lula por tudo que acontece nesse país. Outra coisa. O presidente voltou há 100 dias. Está muito cedo ainda. A gente precisa acompanhar um pouquinho mais o desenrolar dessa gestão. E posso dizer o seguinte, tem muita gente lá, muita gente bem intencionada. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Bissoli. Estamos aqui, olho no olho com o nosso telespectador, né? Olhos nos olhos que eu quero. Isso aqui é um diferencial nosso, esse olho no olho. Eu quero te perguntar, a CPI do MST pode desgastar até mais o governo Lula do que a CPMI do dia 8 de janeiro? Pode, Osmar. Pode, vou dizer. Microfone. Pode, e vou dizer por quê. Porque na CPI do MST, você não vai ter uma maioria lá e nem ser presidida e nem relatada por pessoas do governo. Então ali você vai ter um controle mais efetivo das investigações e dos resultados. Diferente da CPMI agora dos atos do dia 8, que o governo vai conseguir aparelhar ali como costuma fazer. Então essa é a grande diferença. A diferença é que em uma, a oposição vai ter liberdade de investigação e de apuração. Na outra já está sendo aparelhada desde já e tem
o apoio dos presidentes das casas legislativas para nomear presidentes e relatores que vão ajudar a engavetar. Mas aí que eu pergunto, a CPI do MST não tem esse... O Pacheco vai querer ser a favor do... É muito experiente. A CPI do MST tem um componente chamado Ricardo Salles, que é a pessoa mais legalmente astuta para lidar com esse tipo de movimentação. Ele não deixaria isso acontecer, e se isso acontecesse, ele traria à tona de um jeito que outras pessoas teriam receio de trazer. Né? Então, a CPI do MST, o que pode atrapalhar são as outras CPIs que ele criou a reboque para ter um monte de trabalho e atrapalhar tudo. Isso foi obra do Lira. Para que CPI da Americanas? Tem justiça. Da corrupção no futebol, nesse momento. Quem é que quer saber de corrupção de futebol nesse momento? Então, assim, eu ponho muita confiança no Salles, pela experiência jurídica que ele tem, especialmente nesta questão de INCRA, né? Ele conhece a fundo isso. Ele foi o ministro do Meio Ambiente? Isso fica com o Ministério da Agricultura, que era mais... Mas ele foi do Meio Ambiente, então ele tinha uma simbiose muito boa com o Ministério da Agricultura. Então, ele sabe mais do que ninguém ali como levar isso adiante de maneira que ninguém passe a perna. Agora, a CPMI vai ser uma caixa de surpresas. Até porque a CPMI, essencialmente, ela vai envolver políticos. Ela vai querer achar responsáveis políticos. E a CPI do MST vai ouvir gente comum do povo. Que não tem esta... E a do dia 8, Fábio, permite não só política, a do dia 8 pode chegar excepcionalmente a autoridades. Exatamente. Da polícia, do judiciário, do Ministério Público. E aí que mora o perigo, porque quando alguns grandões começam a se ver na linha de tiro, começam a se movimentar também. Exato. Então, a possibilidade de onde pode se chegar do dia 8 é muito maior do que a do MST. E por isso que talvez aquele efeito do mágico, né, deixa acontecer a mágica de um lado para se esconder o truque do outro. Mas você concorda com o Bissoli? A CPI do MST pode desgastar até mais o governo Lula do que a CPMI do dia 8? Concordo plenamente com o Bissoli. Sabe por quê? Porque a PGR, o Procurador-Geral da República, o Aras, ele criou uma figura que não existe no direito penal. Se chama crime por ser muso inspirador de um crime. Então ele inventou essa figura para enquadrar o Bolsonaro como muso inspirador dos crimes do 8 de janeiro. E uma vez que ele criou a figura criminal do muso inspirador, isso vai chegar no Lula, porque ele é o muso inspirador. O Haddad, na campanha para governador, falou para o sem-teto, em cima do triozinho elétrico: olha, se vocês acharam o terreirinho vazio, vocês acharam a casinha vazia, vai lá, invade lá, manda uma cartinha para mim na prefeitura que eu desaproprio. Então, nós temos essas figuras. E o Boulos, claro, ele abençoou o Boulos, que é um invasor urbano. É um MST urbano. Que o Salles disse que vai voltar aqui no Tá Na Roda e vai convencer o Boulos a vir. Os dois juntos. Ah, não sei não. Eu não sei. O Salles falou que consegue. É interessante. Mas eu acho que sim, concordo com o Bissoli absolutamente, porque esta figura do muso inspirador é demais. E outra, Benedita da Silva fez propaganda dos produtos orgânicos do MST. Ela faz produto da lojinha lá, tal, compra os produtos do MST. Benedita da Silva, que foi governadora do Rio, né, do Partido dos Trabalhadores. Nós temos essa ligação histórica. Stedley no avião do Lula, porque a diferença é a seguinte: mesmo, tá, ok, convidou o Stedley, mas a partir do momento que ele fez aquele vídeo, o Lula, ele tem a obrigação funcional de repreendê-lo, porque é ele que tem que zelar pelo território nacional. Ele que bancou a ida dele pra China. E não o fez. Ele devia ter repreendido, porque na comissão, numa viagem a convite do presidente, ele convocou um ato atentatório à democracia. E Lula sequer repreendeu. Mas aí, como diz Zé Simão, grande macaco Simão, nas suas ótimas observações, sabe diferenciar o Lula candidato do Lula presidente? O Lula candidato sempre sabe de tudo. O Lula presidente nunca sabe de nada. Aí, ó.